Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Marcos novamente. Estou aqui para gravar mais uma videoaula para vocês e veio agora resolver alguns exercícios, né? Eu vou tentar ser mais simples possível para explicar os exercícios e também associar com as fórmulas que anteriormente trabalhamos, né? Fórmula da cinemática, né? Sobre o movimento uniforme. E precisamente agora vamos falar sobre o movimento uniformemente variado, resolver algumas questões. Nos vídeos anteriores eu expliquei no final com alguns exemplos. E agora eu vou pegar algumas questões para a gente resolver aqui. E no final vai ter também mais algumas para vocês resolverem, tá bom? Então vamos lá, vem comigo e acompanha aí. Bom, nessa primeira questão, né, diz assim: Questão 1. Um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. Determine o deslocamento desse imóvel. Bom, nós temos um corpo, né, que ele vai partir do repouso. Então, sempre a ideia é você lembrar, quando o corpo partir do repouso, de interpretar isso como que a posição inicial dele é zero, né? E só que ele vai desenvolver uma aceleração em constante, né? Se a aceleração é constante, vai haver uma variação de velocidade, né? Ele quer que determine o deslocamento desse móvel, né? Imóvel. Então, se ele quer saber o deslocamento, a gente tem que lembrar lá, né, da nossa expressão, a função horária dos espaços, que é dada por posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tudo bem, então vamos associar agora. A posição inicial, se ele parte do repouso, é 0 metros. Né? A velocidade inicial vai ser também 0, né? 0 metros por segundo. Então, onde tiver o t, eu vou colocar 4 segundos e a aceleração é 3. Então, ele quer o deslocamento desse móvel. Bom, como o deslocamento, né, aquele eu coloquei que é 0, mas a gente sabe que se eu trazer essa posição inicial para cá, fica ΔS, né? Fica posição final menos inicial. Né? Então, eu vou colocar aqui tudo em função, claro, né, de t, como é a própria fórmula. E agora eu vou substituir as variáveis, tá? Então, aqui é ΔS igual. Ah, professor, mas por que você colocou 0? Poderia tirar? Poderia, tá? Mas questão de notação de deslocamento. A velocidade inicial é 0, então isso aqui vai zerar. Só que a aceleração é de 3, né? Vezes o tempo, que é 4 ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, vou fazer aqui agora do lado. Qual é o valor disso, né, pessoal? Então, vamos lá. O deslocamento ΔS é igual a 3 vezes 4 ao quadrado é 16, né? Dividido por 2. Então, se eu pegar aqui, 16 dividido para 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. Ou poderia pegar simplesmente 3 vezes 16, né? Que dá 48. Dividido por 2, né? Então, no mesmo, dá 24 metros, tá? Então, tá aqui essa questão simples. 24 metros o deslocamento, tá? Desse móvel durante essa aceleração, né? E nesse tempo. Vamos lá para a questão 2. A questão 2 tem mais alternativas para a gente resolver, né? É mais discursiva. Então, um móvel descreve um movimento uniformemente variado numa trajetória retilínea, né? E sua posição varia no tempo de acordo com a expressão. Então, eles nos deu que essa expressão que é 10 menos 7 vezes t, que é o tempo, mais o tempo ao quadrado. Então, eu pedi para determinar o que? Né? Na letra A, o espaço, tá? Inicial, a velocidade inicial e a aceleração do móvel, né? A aceleração do móvel. Então, a gente vai só associar aquilo que nós conhecemos da função horária dos espaços com essa que já foi dada, tá? Lembrando que, né, a função horária dos espaços total, né, é essa aqui, ó. Então, vamos associar essa posição inicial com a... Vou colocar aqui embaixo ela, para ficar mais fácil a gente compreender, né? Mais t ao quadrado. Então, o que acontece? Vou ter que trocar aqui, colocar um vermelho para a gente entender. Então, essa parte aqui significa o que? A posição inicial em metros. Essa parte aqui significa a velocidade inicial
E aqui vamos lembrar que tem um coeficiente 1, né? Igual a isso aqui, ó, tá? Então, vamos igualar. Então, na A ele pede a posição inicial. Então, a posição inicial aqui, ó, é 10 metros, né? A velocidade inicial, a gente já está observando que ele está em movimento também retrógrado, vamos lembrar, né? Por quê? Porque a velocidade está sendo negativa, ó. Então, aqui a velocidade é menos 7 metros por segundo, né? Vou passar aqui uma barrinha. Então, agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A aceleração. A aceleração dividido por 2 é igual a 1, né? Então, a gente conclui que a aceleração, fazer meio pelos extremos aqui, ó, tranquilamente. A vezes 1 é A, e 2 vezes 1 é 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, encontrei aqui também a aceleração do móvel. Bom, essa é a letra A. Vamos lá para B? Certo. Agora ele quer saber a posição no instante de 5 segundos. Então nós temos a nossa função horária que foi dada, que é essa aqui, ó, 10 menos 7t mais t ao quadrado. Ele quer saber quando t, a posição, né, a posição onde vai estar o móvel, né, no tempo de 5 segundos. Tá? Então vamos lá. A posição final vai ser 10 menos 7 vezes o tempo que é 5 mais 5 ao quadrado. Gente, 7 vezes 5 vai dar quanto, né? Dá 35, então fica menos 35, tá? E aqui é 10. Então a posição final aqui vai ser o que, né? O S vai ser 10 menos 35 mais 25. Mas se a gente observar, 10 menos 35 dá menos 25. Menos 25 mais 25 dá 0, né? Então aqui é 0. Então a posição, ó, concluí aqui, ó, a posição que ele vai estar em 5 segundos é de 0 metros. Ele vai passar pela origem, tá? Então, vamos só relembrar, pessoal, que dentro de uma função segundo grau, a função horária função geral, né, a função horária dos espaços, né, ela é uma função quadrática, ou seja, o t, a função está toda a equação está em função de t ao quadrado, ou seja, esse t elevado a 2 aqui é duas variáveis, né? Ou seja, dois tempos que o corpo vai estar. E a gente viu que na aula anterior que o gráfico dessa função, né, dessa função horária, é dois valores que vão tocar ali o eixo x, que é o eixo do tempo. Então, em duas posições, porque ela vai partir de uma posição, né, de um tempo inicial e depois cair novamente, né? Vai atingir uma altura máxima e depois cai novamente. Tanto, claro, né? Isso quando o valor, né? O valor desse coeficiente aí do t for negativo. Então ele vai atingir uma altura ou aí no lado abaixo do gráfico, né? Uma altura muito mínima, né? Então nesse caso a posição que vai ser encontrada aqui já tem uma, que é de 5 segundos. Na letra C ele pede o instante em que o corpo, ou os instantes em que o corpo passa pela origem dos espaços. Quando o corpo passa pela origem dos espaços é quando, né, a posição aqui foi igual a 0. Só que aqui a gente encontrou só um valor, né? A gente já tem um valor que é 5. Ó. Diz que quando deu tempo em 5 a gente calculou e deu 0. Então para a letra C, né, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa equação e colocar o S igual a 0. Né? Essa posição aqui, ó, ela vai passar pela origem dos espaços, que é 0 metros. Tá? Então, 0 é igual, eu continuo a mesma equação, menos 7t mais t ao quadrado. Né? Então, vou só organizar aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Igual a mais 10, né? Mais 10 igual a 0. Né? Então, nesse caso, é uma equação de segundo grau. Vamos calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Tudo bem? Então, vamos lá. O delta é menos b, que é menos 7, ao quadrado, né? É menos 4 vezes a, que é 1, e c, que é 10, né? Então, o delta aqui vai ser 49 menos 40, né? Então, isso aqui é igual a 9, tá? Então, o delta aqui é igual a 9. 9, tá? Então, agora a gente vai calcular, pessoal, o básico agora, né? O valor de t, tá? O valor de t é igual aqui, gente, né? Menos b, então menos com menos dá mais. Vou colocar aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta
sobre 2A, né? Relembrando, né? Então, o t aqui vai ser quem, né? Menos com menos dá mais 7, porque o 7 positivo, mais ou menos, raiz quadrada de 9. Então, eu já vou fazer aqui, ó, raiz quadrada de 9 é igual a 3, né? Então, já vou colocar aqui, ó, 3 sobre 2A. O A aqui é o coeficiente que está acompanhando, que está escondido 1 aí, né? Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, eu vou ter dois valores aqui, tá? Tempo 1 e o tempo 2, tá? O tempo 1 é a soma e o tempo 2 é a diferença. 7 mais 3 dá 10. 10 sobre 2 é igual a 5. Olha só, 5 segundos. Lembra que a gente fez... Deu 5 segundos, então pelo menos o valor a gente já tinha, né? Mas a gente teria que fazer essa equação para encontrar o outro valor. 7 menos 3 dá 4, dividido por 2. Então aqui dá 2 segundos, tá? Olha só, então quais são os valores, né? Para T1 é 5 segundos, são quantos instantes? São 2, né? T1 e T2, que é igual a 2 segundos, tá? Então são esses os valores dos instantes que ele vai atingir a origem, tá? Na letra D, ele pede a função horária da velocidade, tá? Então, a função horária da velocidade, gente, vamos só relembrar, né? Vou até colocar separado aqui, ó. A função horária da velocidade é essa aqui, ó. Velocidade final é igual à velocidade inicial. Desculpa, deixa eu colocar a letra D aqui para a gente identificar isso. A velocidade final menos a inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então, quem é a velocidade inicial? A gente já tem aqui nessa equação, ó, menos 7. Quem é a aceleração? Está aqui, ó, 2 metros por segundo. A gente encontrou no item A. Então, eu vou só substituir. Velocidade a velocidade final, a função horária da velocidade é a velocidade inicial, que é menos 7, mas a aceleração, que é 2 vezes o tempo. Então, está aqui o valor, né? Aqui, ó, da letra D, tá? Letra D igual a essa expressão. Bom, então está aqui, pessoal. Essa aqui foi mais uma questão, tá? Agora vamos para outra questão aqui, um pouco mais contextualizada, né? Então, ó, em uma manhã de março de 2001, a plataforma petrolífera, né, P36 da Petrobras, foi a pique, né? Ela começou a afundar, chegar até o seu ponto mais baixo aí das profundezas, né? Atingiu o solo do mar. Em apenas 3 minutos, ela percorreu 1.320 metros de profundidade. Em apenas 3 minutos. Que a separavam do fundo do mar. Então era esse valor que a separava ela do fundo do mar. Suponha que a plataforma, a partir do repouso, acelerou uniformemente durante os primeiros 30 segundos. Então ela começou a partir do repouso, ele está supondo aqui uma ideia, que nos primeiros 30 segundos ela atingiu uma velocidade V. A partir de 30 ela se manteve na mesma velocidade, como está dizendo aqui, ó, e até atingir ao fundo, e que no restante todo o percurso continuou a cair verticalmente, mas com velocidade constante, de valor igual a V. Gente, ele está perguntando qual é o valor de V. Pessoal, então vamos lá, vamos só lembrar de alguns detalhes. Quando o movimento uniformemente, né, quando o movimento MU, né, o movimento uniforme, de retilíneo uniforme, a gente tem que a velocidade, né, vou colocar aqui algumas características só para a gente relembrar, tá? A velocidade ela é constante, tá bom? Se a velocidade é constante, nessa posição, a aceleração é igual a zero, tá? A aceleração é igual a zero. Então, quando atingir uma velocidade V, a aceleração vai ser zero. Então, a gente vai agora construir, nessa questão, é necessário a construção de um gráfico de velocidade versus tempo, tá bom? A gente só vai agora construir aqui esse gráfico, que é a velocidade em metros por segundo versus tempo, tá? A gente sabe que velocidade versus tempo, lá nas aulas anteriores, a gente viu que dá para encontrar a área, certo? Que a origem zero dá para encontrar a área. Você tem uma área sobre a curva, ou a área sobre esse gráfico de velocidade vezes tempo, é o deslocamento, tá? Então vamos só anotar mais algumas coisas aqui, ó. Outra observação é que se a aceleração é igual a zero, pessoal, a gente sabe que o tempo aí foi de 30 segundos. Só que foi em 3 minutos que ela atingiu todo, né, percorreu os 1.300 metros. Então o tempo aqui é 3 minutos, que isso é igual a quê, gente? Né? Em segundos é 3 vezes 60, cada minuto é 60 segundos, que dá 180 segundos. Então, para um trajeto final é T e uma posição inicial T foi de 30 segundos, que ele está supondo. Então, o corpo vai partir do repouso. Então, eu vou colocar uma velocidade V aqui, eu não sei qual é essa velocidade.
que ele atingiu, né? Mas ele chegou, ó, foi variando, e chegou num ponto, tá? Ou seja, numa posição aqui que seria de 30 segundos, tá? Beleza, 30 segundos. Só que ele atingiu também, depois de 30, chegou aos 180 segundos, né, pessoal? 180 segundos. Então, vou tirar esse S daqui. Eu vou até trocar agora. Depois desse trajeto, ele andou, né, até permaneceu com a mesma velocidade, tudo bem? Então aqui, ó, o gráfico, tá, que é uma reta aqui crescente, ela virou uma constante, ó. Então tudo isso aqui representa a função, né, claro, aqui do deslocamento em relação à velocidade, né? E a gente tem que lembrar que a área sobre isso aqui, ó, essa área aqui é o que? É igual a 1320. Ele deu esse valor lá no início, que é até onde ela chegou, até no fundo, né? Então a gente vamos calcular a partir da área, né? A partir dessa área a gente vai calcular V, tá bom? Então nós temos o que? Que figura é essa, né? É o trapézio, né? Tem um trapézio aqui, ó, de uma base menor, daqui para cá, e uma base maior com o tempo, né? E a altura é quem? É V, tá? A altura é V. Então nós vamos aplicar isso para encontrar esse valor da velocidade, tá? Então agora trabalhando mais com área, né? Então, o que é a área, né? A área é igual, a área do trapézio, tá? É igual ao ΔS. Mas quem é o ΔS? O ΔS é toda essa área aqui. Mas o ΔS, pessoal, é quem? É a área do trapézio, né? Então a área do trapézio é a base menor. Quem é a base menor? De 30 a 180. 180 menos 30 dá 150. A base menor mais a base maior, que é quem é a base maior? De 0 a 180. Vezes a altura. Quem é a altura? V, tá? Dividido por 2. Bom, o ΔS é 1320, então eu vou substituir aqui, tá? 1320, tá? 1320 é igual a 150 mais 180 dá 330, tá bom? E tudo isso dividido por 2 vezes V, né? Bom, eu vou continuar aqui do outro lado, tá bom? Então aqui, ó, continuando aqui, no outro slide, 330 por 2 dá 165, né? Então fica 165V igual a 1320. Pessoal, agora é só correr para o abraço. 1320 dividido para 165 dá igual a 8, tá? E aí nós temos 8 metros por segundo. Se fosse uma de alternativa, você teria que, através desse gráfico, tá, você encontrar aí o valor da velocidade V, né, que ela foi constante. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem comentar lá nos comentários, né? Curta também o vídeo. Vamos para a última dessa resolução de questões para a gente concluir, tá? Então vamos lá. Uma esfera lançada verticalmente para cima com velocidade de 5,1 metros por segundo. Gente, aqui ocorreu um erro, tá? Aqui não é ao quadrado, são metros por segundo, porque é uma velocidade, tá? Perdão, erro de digitação, né? E a gravidade da Lua, ó, essa esfera está sendo lançada verticalmente para cima na Lua, né? Com uma velocidade de 5,1 metros por segundo. E a gravidade da Lua nós estamos adotando aqui como 1,7 metros por segundo ao quadrado. Então o gráfico abaixo ele mostra a altura máxima, né, o gráfico que mostra o lançamento dessa bola, né, dessa esfera, na verdade, né? Então na letra A, vamos fazer a letra A. Na letra A ele pede para a gente escrever a função horária da posição da pequena esfera. Então a gente sabe que a função horária é isso aqui, né? Posição inicial vezes a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Bom, então algumas coisas a gente precisa lembrar. Se ela está sendo lançada verticalmente para cima, a posição, o tempo aqui inicial é 0, então ela vai partir do repouso. Então esse valor aqui, gente, vai ser 0, a posição inicial é 0, tá? Então aqui já vai ser 0. Só vai sobrar aqui a velocidade inicial. Mas quem é a velocidade inicial? Ele deu ali, ó, ela foi jogada com a velocidade de 5,1. Então tá aqui, ó, 5,1 vezes t, tá? Mas aí é o que acontece. Aqui seria mais se fosse um movimento retilíneo. Agora ela está sendo lançada verticalmente para cima. E a gente viu que a aceleração, né, quando ela está sendo jogada, ela está indo contra a gravidade. Então a gravidade está empurrando ela para baixo aqui, ó.
gravidade está empurrando ela para baixo, né? Só que a aceleração que está sendo atingida aqui, né? A velocidade, né? Que está aumentando, ela está sendo constante, né? Está sendo constante a velocidade. E essa velocidade tá positiva. Só que a gravidade ela vai ser negativa, né? E vamos adotar, pessoal, né? A aceleração aqui vai ser uma aceleração gravitacional, já que o objeto está sendo lançado na Lua, né? E se também ele estivesse lançado aqui na Terra, né? Verticalmente para cima, a gente adotaria, né? Vou ter que colocar aqui, ó, que a gravidade vai ser igual à aceleração, né? Aceleração gravitacional e negativa. Vai ser menos 1,7 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Bom, vou colocar aqui embaixo, ó. Então esse espaço aqui vai ser igual a quanto, né? Bom, deixa eu puxar um pouco aqui para trás para separar, senão não dá de entender, né? Então vai ficar 5,1 vezes o tempo menos 1,7 por 2 dá 0,85 tempo ao quadrado. Pronto. Aqui já temos a nossa função horária, a letra A. Agora, a letra B, né? A letra B vai ser o que? Vai ser qual vai ser a altura máxima. E no gráfico, a posição que ela atinge a altura máxima é essa aqui, ó, esse H, altura máxima, tá? Ou seja, é tudo isso aqui. Quando ela vai atingir a altura máxima? Em 3 segundos, tá? Em 3 segundos a altura máxima, depois ela começa a cair novamente. E aí, em 6 segundos, ela cai no solo. Então, no lugar do tempo, a gente vai colocar 3, tá? Então vamos substituir agora na expressão, tá? Então a posição final vai ser o que, né? A altura máxima. Então 5,1 vezes o tempo, que é 3 segundos, né? Aqui 3 segundos, menos 0,85 vezes 3 ao quadrado. Bom, resolvendo as contas, pessoal, a gente vai ter 15,3 menos 7,65. Então, o espaço que vai ser a altura máxima, né, vai ser igual a 7,5 metros, tá? Então, tá aí a altura máxima dessa pequena esfera que foi lançada aí na Lua, supostamente, tá? Gente, esse aqui é o exercício proposto 1. Tentem resolver, né? Qualquer coisa pode falar comigo, né? Então é baseado naquilo das resoluções que eu já fiz. Você dá uma pausa aí no vídeo para depois anotar. E esse exercício 2, bem simples mesmo, para vocês, né, exercitar esse conhecimento. Então até a próxima, até o próximo vídeo. Curtem aí, tá? Comentem também para ajudar. E compartilhem aí com seus amigos, ok? Então até a próxima.